Hoje, na Praça Nauro Machado, na Praia Grande, a Defensoria Pública vai lançar a cartilha Somos Iguais, que traz informações sobre os programas desenvolvidos em defesa da mulher. Dos 183 mil atendimentos realizados no ano passado pela Defensoria Pública, 107 mil foram prestados às mulheres. Desde o ano passado, existe um núcleo em defesa da mulher. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Aldir Melo Filho, presente aqui nos estúdios do Fala Maranhão. Aldir, bom dia. Bom dia, Pascoal. Bom dia, Lorena. Bom dia. Esse número é bem representativo. 183 mil atendimentos realizados pela Defensoria Pública, 107 mil atendimentos feitos a mulheres. A gente sabe, obviamente, que todos os atendimentos não são necessariamente ligados à maior reclamação, que é principalmente com relação à violência contra a mulher. Tem vários atendimentos que são feitos. No entanto, a própria implantação do núcleo da mulher veio fortalecer essas questões relativas a denúncias que são feitas de violência. De modo geral, como é que tem sido essa aceitabilidade e a procura pelo núcleo da mulher que foi implantado pela Defensoria Pública aqui no Estado? A procura tem sido crescente, são vários casos de violência doméstica. Hoje a Defensoria trabalha integrada com os demais atores e atrizes do sistema de justiça, do sistema de segurança pública. Criamos um fluxo direcionado, específico, para casos que são diretamente encaminhados pela Delegacia da Mulher, de modo que as mulheres têm procurado mais a Defensoria e, normalmente, ao lado de uma tutela de urgência, como, por exemplo, o afastamento do agressor, aquela mulher que sofre a violência doméstica, ela vem também em busca do pedido da pensão alimentícia, do pedido de divórcio, de reconhecimento de solução da união estável. Normalmente essas demandas vêm sendo juntas, vêm acompanhadas, e a Defensoria tem um corpo multiprofissional, composto por defensora pública, psicóloga, assistente social, que faz a escuta sensível dessas demandas e dá os encaminhamentos devidos, seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo. Professor, fala para a gente dessa importância de estarmos lembrando a Lei Maria da Penha em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. As mulheres vão ocupando cada vez mais espaço no meio social e isso é motivo de comemoração. Hoje, a população feminina é a maioria no Brasil, segundo dados do último censo do IBGE. A despeito disso, a despeito das inúmeras conquistas femininas obtidas nos últimos anos, o que se percebe ainda é que mulheres com nível superior ainda percebem cerca de 60% a menos do ponto de vista salarial do que um homem com o mesmo nível de escolaridade. Segundo a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, ou simplesmente Convenção de Belém do Pará, no Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência. 70% dos casos ocorre dentro do próprio lar, sendo agressor o marido ou o companheiro. 40% dos casos de violência resultam em lesão corporal de natureza grave. Sem dúvida que a Lei Maria da Penha é o marco legal de uma nova institucionalidade protetiva em defesa dessa mulher. Porque hoje a questão da violência contra a mulher deixa, a partir da Lei Maria da Penha, de ser um assunto privado. Aquele espaço doméstico, a dominação, a autoridade do marido, companheiro, deixam de ser invioláveis a partir da Lei Maria da Penha, já que na forma da lei passa a ser dever compartilhado de todos, do Estado, da família, da sociedade, lutar pela efetivação dos direitos. Justamente, tem a própria nova leitura da Lei Maria da Penha, em que um vizinho, por exemplo, que souber do abuso, que souber da violência que a mulher está sendo sofrida, pode fazer a denúncia, um parente, um amigo, enfim, pode denunciar, não necessariamente pode partir da mulher essa questão da denúncia. Do ano passado para cá, de 2010 para 2011, não temos ainda números contabilizados de 2012, houve um aumento aí de 40% no que diz respeito à violência contra a mulher, de denúncias. Essas denúncias, elas estão aumentando especificamente por quê? Porque as mulheres estão mais corajosas em denunciar, pelo conhecimento maior da lei, e a partir daí partem para denunciar efetivamente, para se livrar
regime quase sempre de violência que ela é submetida por muito tempo? É mais ou menos por aí? Sem dúvida, a lei tem popularizado a questão da violência. Veja que a própria lei foi recentemente declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no aspecto que diz da impossibilidade de aplicação de institutos despenalizadores, como, por exemplo, a suspensão condicional do processo ou a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. E nesses casos, ainda que a lesão corporal seja leve ou seja culposa, é hipótese de crime de ação penal pública incondicionada, o que significa dizer que caberá a sua apuração ainda sem a representação da ofendida. Então, sem dúvida que a divulgação e os efeitos práticos da Lei Maria da Penha têm levado as mulheres a denunciar e as pessoas, de um modo geral, a se solidarizar a essa mulher. Como disse, é dever de todos, é dever de toda a sociedade, é dever do Estado, da família, das instituições públicas, lutar para que essa mulher tenha resguardado os seus direitos, sobretudo o direito de viver sem violência, e que tenha preservada a sua integridade física e moral. Geralmente essas mulheres, elas vão em busca de uma tutela de emergência em relação à violência sofrida, mas acabam pedindo também auxílio no que condiz a pensão alimentícia, orientação para ingressar com o divórcio. E para isso, há uma equipe que irá resguardá-las lá na Defensoria? Exatamente. Nós criamos um núcleo que tem um recorte direcionado à questão do enfrentamento à violência doméstica, mas a Defensoria possui um núcleo psicossocial que é composto por psicólogos, por assistentes sociais. Então, a mulher que se sentir lesionada, violada nos seus direitos, qualquer que seja ele, especialmente no que toca à questão da violência doméstica, pode procurar da Defensoria Pública, que terá o acompanhamento devido. São muitos os obstáculos que essa mulher enfrenta hoje para romper o ciclo de violência. Ou seja, não é só a questão da coragem. As mulheres não só estão mais corajosas, mas também contam hoje com o maior amparo da Justiça. Exatamente. E a própria Lei Maria da Penha, nesse sentido, também nova, na medida em que, ao definir as estratégias de enfrentamento à violência doméstica, diz da necessidade inarredável de interação operacional entre os diversos atores que integram o sistema de justiça, Defensoria, Ministério Público, Poder Judiciário, e com as áreas de segurança pública, de saúde, educação, assistência social, trabalho e habitação, já que são muitos, como eu disse, os obstáculos para essa mulher romper esse ciclo de violência. Então, ela precisa que essa mulher se sinta apoiada pela sua família, apoiada pela sociedade, que ela possa, por exemplo, se dirigir à autoridade policial e ver garantida a possibilidade de denunciar o agressor sem risco de vida, que ela tenha facilitado o seu acesso à justiça, e a Defensoria, sem dúvida, é a porta de entrada dessa mulher. É preciso registrar que, em qualquer hipótese, ainda que essa mulher disponha de algum patrimônio, em se tratando de violência doméstica, naquele momento, se ela se vê privada dos seus bens, ela pode procurar e deve procurar a Defensoria Pública. Pois só lhe interrompendo rapidinho, porque tem uma curiosidade muito grande, porque a gente pensa sempre no perfil de que mulher é essa que vai até a Defensoria Pública fazer essa denúncia. Pensa-se normalmente que a maior parte delas são mulheres carentes. A Defensoria Pública tem um perfil dessas mulheres. Qual é a mulher que vai fazer esse tipo de denúncia na Defensoria? Ainda é a mulher que se encontra numa situação vulnerável do ponto de vista econômico. Mas é preciso que fique claro que a mulher que sofre uma violência doméstica, ela se encontra numa situação chamada de vulnerabilidade jurídica. Então, ainda que ela tenha um patrimônio, naquele momento em que ela sofre a violência, se ela se vê privada por alguma razão, de disponibilizar o seu patrimônio, ela pode procurar a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública é a porta de entrada. Então, como eu disse, essa mulher precisa se sentir amparada pela Justiça, também no que toca ao tempo de resposta da Justiça a essa demanda, porque a demanda de uma mulher que sofre violência doméstica é sempre uma demanda urgente. Mas, sobretudo, essa mulher precisa se sentir amparada, precisa sentir a presença do Estado nas suas vidas, né? Através da execução de políticas públicas que lhe garantam renda, oportunidade de emprego, para que elas possam efetivamente reconstruir as suas vidas. Pois, invariavelmente, essa mulher que sofre violência doméstica, muitas vezes ela tem que decidir entre a vida e simplesmente não ter o que comer, porque ela depende financeiramente e afetivamente do agressor ou
outro, seja ele companheiro ou marido. Hoje a Defensoria faz o lançamento da cartilha Somos Iguais, não é isso? Daqui a pouquinho, a partir das 9 horas. Isso. Nós, inclusive, convidamos todos a estarem presentes na Praça Nauro Machado. É sempre uma oportunidade de se comemorar o Dia da Mulher, mas uma oportunidade de se lançar mesmo um foco de luz sobre a questão da violência, no sentido que se aprofunde o debate público para que se possa reafirmar compromissos, no sentido de que a questão da violência contra a mulher é uma questão que toca a cada um de nós indistintamente. Então haverá apresentações culturais, artísticas, grupos de dança, no sentido de comemorar o Dia da Mulher, mas, sobretudo, nesse sentido de se reafirmar o compromisso pela construção de uma sociedade igualitária e sem violência. Admélio Filho, Defensor Público Geral do Estado, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Fala Maranhão. Eu que agradeço.